Nesse vídeo nós vamos dar continuidade ao projeto SuperPong, nosso primeiro módulo do curso de 6. E hoje nós vamos programar o movimento da bola e fazer com que ela rebata no topo e na parte de baixo da tela. Então aqui na cena a gente tem o GameObject para nossa bola, inclusive deixa eu renomeá-la aqui para bola, né? E a gente vai criar um novo script para programar o comportamento dela. Então aqui na pasta Scripts eu vou vir em Create, Scripting, eu vou chamar de Ball. Vou abrir ele no VS Code, vou remover tudo que vem por padrão aqui e a gente vai começar definindo os atributos que a gente precisa para ela. Então eu vou definir um atributo público do tipo float para a velocidade da bolinha. Então ela vai começar com o valor 5 e eu vou definir um outro atributo, mas esse pode ser private porque a gente não precisa dele no inspetor, só que ele vai ser do tipo vector2. E vai se chamar Direction. Esse atributo vai ser responsável por definir a direção ao qual a bolinha está se movendo. E aí a gente vai atribuir um valor padrão para ela de vector2, 1. E é a mesma coisa que se a gente criasse aqui um novo vetor iniciando com o valor 1. Então seria a mesma coisa que a gente fazer aqui, ó, vector2, 1 e 1. Então quando a gente usa aquela constante é exatamente a mesma coisa. Aí no método update, vamos criar aqui update. Vamos começar fazendo o movimento dela. Então a gente vai querer mover a bolinha numa velocidade fixa, sempre na mesma direção. Então, diferente do que a gente fez pro Paddle, aqui a gente não depende do input do usuário. Ela vai sempre se mover em alguma direção. Então, direto aqui no update, a gente pode definir uma variável para o movimento dela. Eu vou definir como um vector3, porque agora a gente não vai mover só para cima e para baixo ou só para direita e para esquerda. A gente quer mover nos dois eixos, tanto no X quanto no Y, porque a bolinha ela vai se mover na diagonal. Então a gente vai definir aqui uma variável movement, e aí essa variável vai determinar o quanto de movimento ela vai fazer. Então a gente pode fazer isso através da direção, multiplicado pela velocidade e multiplicado pelo delta time para a gente fazer aquela normalização da velocidade para vários tipos de computadores com um processamento diferente. E aí a gente pode simplesmente utilizar o transform.translate para passar essa variável para ele. Então aqui a gente já pode ver esse movimento acontecendo. Vamos vir aqui no projeto, vamos adicionar o script aqui para o nosso object. Então eu venho aqui em ball, vou arrastar o componente. Então ele já veio aqui com a velocidade padrão que a gente definiu. Vou salvar e vamos rodar o jogo. Então a gente pode ver que logo de cara ela já sai movendo na diagonal, que foi o valor que a gente definiu para aquela direção. E ela vai ficar movendo infinitamente porque a gente não programou nada para limitar o movimento dela. Inclusive, é o próximo passo que a gente vai fazer agora. Então, o comportamento que a gente quer é o seguinte: sempre que a bolinha chegar no topo ou na parte de baixo da tela, a gente vai querer que ela rebata e comece a mover na outra direção, na diagonal contrária do que ela estiver indo. Então, aqui no script, a gente pode implementar isso da seguinte forma. A gente vai fazer algo semelhante que a gente fez com os paddles para identificar qual é o topo e a parte de baixo da tela. Então, eu vou criar aqui uma variável, vou chamar de screenTop. E a gente vai usar aquela mesma função da câmera. Então, vou pegar aqui cameraMain e vou usar o método screen2worldPoint. E a gente vai passar um vetor aqui para ele. Então, como a gente quer descobrir o topo e a parte de baixo, só interessa para a gente o eixo Y. Isso não é relevante. Então, eu vou colocar 0 no X. E no Y, a gente pode colocar a altura igual a gente fez no outro script. No Z, a gente pode colocar 0. E, de novo, a gente só tem interesse no eixo Y. E a gente faz a mesma coisa para descobrir a parte de baixo da nossa tela. Então eu vou fazer aqui bottom e a gente vai chamar o mesmo método. Então camera.main screen2worldPoint. Com a única diferença que a gente vai passar 0 no eixo Y, que é a parte de baixo da nossa tela. Vai pegar o valor de Y também. Então aqui agora a gente precisa fazer uma verificação semelhante ao que a gente fez com os paddles, só que ao invés da gente simplesmente limitar o movimento, a gente vai inverter a direção do movimento. Então vamos fazer o seguinte, ó. Primeiro vamos verificar se a bola rebateu no teto. Então vamos fazer o seguinte, eu vou começar capturando aqui a posição atual do GameObject. Então a primeira coisa que a gente precisa determinar é se ela está indo para cima, porque a única forma dela bater no teto é se ela estiver movendo para cima. Então eu vou verificar se o eixo Y de Direction é maior do que 0. E aí depois eu vou verificar se a posição da bola no eixo Y é maior ou igual ao topo da tela. Mas aí, da mesma forma que a gente precisa levar em consideração o tamanho da forma para os paddles, a gente precisa fazer a mesma coisa para a bola. A gente pode ver aqui que a escala dela é 0.5, então ela ocupa meia unidade
e a posição dela é no centro. Então, para a gente comparar ela com o topo, a gente tem que subtrair do topo 0,25, que é metade do tamanho dela. Então aqui, ao invés de só comparar com o screen top, a gente precisa subtrair de screen top 0,25F para levar em consideração o tamanho da bolinha também. E aí o que a gente vai fazer quando a gente identificar que a bolinha chegou no topo? A gente simplesmente inverte a direção da bolinha. Então aqui em Direction, eu vou trocar o valor de Y para -1. Porque se ela era maior que 0, a gente sabe que ela estava indo para cima. Então se a gente quer que ela vá para baixo, eu mudo para -1. E a partir disso, o próximo movimento no update vai levar em consideração essa nova direção que a gente aplicou e o movimento vai mudar de direção. E a gente aplica o mesmo raciocínio para verificar a parte de baixo. Então eu vou fazer um outro if aqui e dessa vez eu vou começar verificando que a direção no eixo Y é menor do que 0, o que significa que ela está indo para baixo nesse caso. E se a posição da bolinha é menor ou igual à parte de baixo da tela, então screen bottom, levando em consideração o tamanho da bolinha. Então eu somo aqui 0,25. E aqui é a lógica oposta do que a gente fez. Se a bolinha está movendo para baixo, na hora de rebater, a gente quer que ela passe a mover para cima. Então a gente muda o direction para um valor positivo. Eu vou colocar aqui 1. E isso já deve ser o suficiente para a gente ter o comportamento que a gente quer. Vamos dar uma olhada aqui no jogo. Então ao rodar o projeto, a gente pode ver que rebateu na parte de cima. E se a gente der uma olhada aqui na cena, a gente pode ver que ela vai ficar rebatendo infinitamente quando ela chegar na altura necessária para rebater. Então isso cobre a parte de rebater na tela. Tanto que a gente pode ver se aqui na tela está rebatendo certinho também. Eu vou alterar a direção aqui para ao invés de começar indo para cima, para ele ir para baixo. Então vou colocar -1. E aí nesse caso ele vai mover na diagonal para baixo, na direção do jogador da esquerda. Vou dar o nosso jogo. E a gente pode ver que ela rebate na parte de baixo. E se a gente olhar pela cena, ela vai continuar rebatendo infinitamente. Como a gente não colocou nenhuma outra limitação ainda, que é o que a gente vai ver no próximo vídeo, ela vai ficar infinitamente movendo ali. Para finalizar, vamos dar uma refatorada nesse código, deixando ele mais organizado, como a gente fez com o script do Paddle também. E aqui eu já consigo identificar duas operações que a gente pode separar. Uma para o movimento e outra para a ação de rebater no topo da tela. Então vamos começar com o movimento. Vou criar aqui um método private void move. E a gente simplesmente recorta essas duas linhas, coloca aqui. E no método update, a gente pode chamar o método move direto. E aí eu vou fazer um segundo método, que vai ser a ação de rebater no topo e na parte de baixo da tela. Então eu vou chamar de private void bounce, que é rebater top and bottom. Então aqui vai ter a lógica para ele rebater no topo e na parte de baixo. E vai ser exatamente o mesmo código que a gente tem aqui no update. Então é só a gente recortar, adicionar aqui no método e chamar o método aqui dentro do update. Bounce, top and bottom. Então só para a gente conferir, continua funcionando, a gente pode dar uma olhada aqui no... E continua funcionando da mesma forma. E a gente tem o código mais organizado também. O próximo passo então agora seria a gente verificar como que a gente pode fazer a bola rebater nas traves também. Mas isso a gente vai ver num próximo vídeo. E nesse eu vou ficando por aqui. Valeu!